permite-vos agradecer em primeiro lugar o convite, tanto à APOS como à Junta de Freguesia, porque sou uma defensora acesa do património cultural e um dos aspectos importantes do património cultural é a forma como nós falamos. Que quer queiram, quer não, faz parte da nossa identidade cultural e sem ela não somos nada. São as nossas raízes. Ainda há bocado aqui houve uma observaçãozinha relativamente à correção da linguagem. Deixem-me dizer-vos que ninguém fala mal. Ninguém fala mal e eu explico-vos antes de começar a palestra propriamente dita. E antes disso, deixem-me dizer-vos uma coisa. Apesar disto ter um ar académico, de vir assim em projeção de slides, interrompam-me quando quiserem, conversem quando quiserem, porque é para isso que aqui estamos. Aliás, geralmente tenho muito a aprender como académica com as pessoas locais, porque elas é que sabem como falam. Eu estudo-as, não é? Bom, então, voltando à nossa identidade cultural, deixem-me dizer-vos que as pessoas pensam que geralmente falam mal porque têm como referência a norma padrão. Mas todos os modos de falar são normas, isto é, são modelos de realização da língua que são consagrados culturalmente. Nós nascemos numa determinada localidade e quer queiramos, quer não, a modalidade da língua que adquirimos ao longo da nossa infância é dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. E o mais curioso disto tudo é que isso fica fixo no nosso cérebro como um modelo de realização da língua. E até ao final da vida vai lá continuar. Se há alguma coisa que nós não esquecemos, é o modo de falar que adquirimos durante a fase de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Fica como um modelo, digamos, neurolinguístico, um modelo cognitivo de aquisição da linguagem. Assim, muito resumidamente, não quero aqui dar nenhuma aula, mas só para vocês perceberem, nós nascemos todos com um mecanismo de aquisição da linguagem. Esse mecanismo de aquisição da linguagem é muito interessante, porque tem, em termos modernos, e para falar alegoricamente, porque ninguém consegue traduzir isto por palavras mais simples que estas, é o seguinte: nós vimos com hardware e com software. O hardware, que esta é uma máquina, é nada menos que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, o nosso aparelho fonador, que inclui desde a boca, aos lábios, aos dentes, à língua, e os nossos pulmões. Porque é com o ar que expiramos que nós falamos. Daí que não se deva falar quando estamos a comer, porque geralmente quando estamos a comer estamos a engolir ar, não é? E quando estamos a falar estamos a expirar. E geralmente engasgamos. E ainda temos gafanhotos. Exatamente. Ou perdigotos. Exatamente. Nascemos todos com um software que é igual para toda a humanidade. Toda a humanidade. Nós trazemos, quando nascemos, um hardware que é constituído pelos princípios universais da linguagem. Todas as línguas têm sujeito, todas as línguas têm verbos, todas as línguas têm complementos diretos e indiretos. E nós nascemos com essa sintaxe. Trazemos todos, digamos, nos nossos genes, essa sintaxe na nossa cabeça. Não trazemos a posição que ela ocupa, porque há línguas, nossa língua diz assim: eu amo o Pedro. Quem ama, ama alguém. Quem sujeito, primeiro, depois o verbo, depois o complemento direto. Mas há línguas em que isto é ao contrário. Primeiro diz-se o complemento direto, depois diz-se o verbo, depois diz-se o sujeito. Há outras em que se diz primeiro o verbo, depois o sujeito, depois o complemento direto. Mas isso como é que se adquire? Ouvindo falar. Porque nós trazemos, como eu dizia, os princípios universais da linguagem, as categorias sintáticas básicas, e o que é que trazemos mais? Trazemos as características de todos os sons de todas as línguas. É por isso que uma criança, durante os primeiros 5 meses de vida, se for exposta a 6 línguas, e continuar exposta às 6 línguas, ela vai falar essas 6 línguas. Porque o cérebro dela o que faz é, tumba. Ela disse que,
isto é uma consoante, oclusiva, velar, surda. O cérebro faz isto. Nós não fazemos conscientemente, mas o cérebro faz isto. O cérebro classifica tudo. Eu, por exemplo, tenho imensa dificuldade, não fui educada como bilingue, não ouvi inglês desde que nasci e digo coisas horríveis como hospital em vez de hospital, confundo esfomeada com zangada, porque digo hungry em vez de dizer angry, nunca sei quando é que é uma e quando é que é outra, nunca sei. Quando é que se aspira o H ou não se aspira, porque não adquiri isto durante a minha infância. E uma vez num restaurante em Faro, passei a maior das minhas vergonhas, que entrou um casalinho inglês, olha, foi ali nos dois irmãos. Entrou um casalinho inglês para comer, e eu perguntei se tinham ido à praia. Só que o meu bitch é igualzinho. Portanto, disse uma grande asneirada e eles deram uma sonora gargalhada, os dois, eram um casalinho jovem, deram uma sonora gargalhada porque eu confundo umas com os outros. Mas também não tem problema. Nunca mais me esqueça que uma vez um casal francês me perguntou uma direção para o Olaô, queriam ir para o Olaô, isto em falha, eu disse, Olaô, mas o que é que eles querem? Até que percebi, olhão, Olaô é olhão. E lá lhes expliquei que em português aquilo se pronunciava olhão e que deviam ir em tal direção. Pronto. Mas a verdade é que nós trazemos todos os sons de todas as línguas, não os sons, as características dos sons. E trazemos também as regras básicas da sintaxe, as categorias sintáticas. E só falamos se estivermos inseridos no meio sociolinguístico que os outros falem. E em que também nos permitam interagir. Isso não sei se vocês já repararam que as crianças perguntam muito e porquê? E porquê? E porquê? E estão sempre nisto. Elas não são estúpidas. Aliás, a nossa fase mais inteligente é durante a infância. É a nossa fase mais inteligente, em que o cérebro está ativo para tudo e somos esponjas, absorvemos tudo. O que elas querem ouvir é diferentes maneiras de dizer a mesma coisa, para processarem a gramática da língua. E desde o momento em que processamos a gramática da língua, pelos 12, 13 anos, algumas regras mais tardias até aos 17, mas pelos 12, 13 anos processamos a gramática, isso fixa no nosso cérebro como um modelo cognitivo, um modelo neurolinguístico que está ali. Curiosamente, nenhum de nós traz vocabulário. O vocabulário é adquirido através da junção dos sons para formar as palavras. E agora imaginem-se, com a nossa idade, para aqueles que não sabem, por exemplo, turco. Não vou falar em alemão, porque aqui com certeza a gente percebe alemão. A dificuldade que seria nós dois, com esta idade, ouvirmos os turcos a falarem e tentarmos isolar nas frases as diferentes palavras. É isto que nós fazemos quando somos crianças. E vimos preparados geneticamente para o fazer. E é isto que nos distingue dos outros animais. Porque nós podemos falar não só sobre o que está a acontecer, mas sobre aquilo que já aconteceu e sobre aquilo que nunca acontecerá e só está na nossa imaginação. E isto até hoje, que saibamos, nenhum animal, mais nenhum outro animal o consegue fazer. E o facto de falarmos vem do facto de vivermos em sociedades também. Precisamos de comunicar uns com os outros. Ora bem, então agora sobre a correção linguística, um pequeno apontamento antes de entrar no dialetal gravino. A norma padrão é o nível culto das comunidades de fala do eixo geográfico Lisboa-Coimbra. Muito pouca gente aqui fala a norma padrão. Quem adquiriu a norma padrão como um modelo cognitivo foram as crianças que eram filhos da classe média com cursos superiores do eixo geográfico Lisboa-Coimbra. E muitas vezes eu pergunto aos meus alunos: quantos de vocês são filhos de licenciados? Quantas mãos? Quantos de vocês são filhos de licenciados que nasceram e viveram no eixo geográfico Lisboa-Coimbra?
E há um, geralmente, que também não sou eu. Estão a ver? Que também não sou eu. A norma padrão significa modelo dos modelos. E é considerado o modo de falar correto, porque é o modo de falar das elites culturais. Porque foi em Lisboa e Coimbra que surgiram as primeiras universidades e porque era fundamentalmente entre Lisboa e Coimbra que estava o poder. No princípio o poder monárquico, depois o poder republicano. E a norma padrão, agora um aspecto, é a única norma linguística, o único modo de falar que tem registro escrito. As gramáticas que existem geralmente são gramáticas da norma padrão, isto é, do português culto. Os dicionários que existem, apesar de terem muitos regionalismos, são dicionários do português culto. Agora, significa isso que falar um dialeto é falar incorreto? De maneira nenhuma. Se o nosso cérebro, durante a nossa infância e adolescência, processou aquilo que ouvimos e aquilo que dissemos como um modelo cultural, sociocultural de realização da língua, esse é o nosso modo de falar correto. Só que tem um lugar específico para ser falado. Em casa, na família, com os amigos. Nas instituições públicas, como universidades, sítios administrativos, como uma junta de freguesia, poderá ter de se utilizar a norma padrão. Mas, claro, se a pessoa que for consultar, o consulente que for uma junta de freguesia, for um olhanense, é melhor que falem com um olhanense, porque ele percebe. Não é verdade? O que é que eu vos quero dizer com isto? Que a norma que eu falo bem foi aquela que eu adquiri durante a minha infância e juventude. Eu sou moçambicana. Vim para cá antes do 25 de Abril, mas eu sou moçambicana. Mas sou uma moçambicana com a grande mistura. Porque vim para cá aos 5 anos de idade, fui viver para o Porto, depois voltei para Moçambique aos 13 anos, depois vim para Lisboa fazer o 6º ano quando tinha 15 anos, depois voltei para lá aos 16 e depois vim para Faro. Andei misturada, mas a verdade é que o meu pai era lisboeta e a minha mãe era laurentina e a norma que eu adquiri e que eu falo corretamente é uma mistura daquelas duas. O que quer isto dizer? Que eu sou incapaz de falar corretamente olhanense. E vou-vos dar um exemplo. O meu marido era alentejano. E às vezes, quando íamos fazer viagens, fizemos muito turismo interno com os nossos filhos, às vezes o Alberto contava anedotas alentejanas. E um dia a minha filha tinha 4 anos, virou-se para o pai e disse assim: "Ó pai, porquê é que tu contas tão bem anedotas em alentejano e as outras pessoas não?" E o pai respondeu-lhe: "Porque eu sou alentejano." Tão simples como isto. Geralmente, quando nós tentamos contar uma anedota alentejana, estamos a parodiar os alentejanos e falar mal. E não há nada pior do que uma pessoa do Porto, que eu já ouvi, a tentar reproduzir um alentejano. Nada pior. Como também vivi muito bem no Norte, vivi muitos anos no Norte, eu sou capaz, e vivi nomeadamente no Minho, eu sou capaz de falar a português, porque fui lá educada dos 5 aos 13 anos, portanto ainda apanhei, digamos, estão a ver a minha mistura, ainda apanhei, falo várias normas, ainda apanhei, e podemos todos falar várias normas ao longo da nossa vida, ainda apanhei a portuense, e depois vivi na terra do nosso antigo Presidente da República, em Celúrico Basto, numa altura em que ainda se falava assim em Celúrico Basto, e se dizia está a chover, agora já não se fala. E não se fala porque neste momento, desde o momento em que houve o 25 de Abril e que houve este contacto imenso entre todos, porque antigamente as pessoas viviam isoladas nas suas terras e hoje em dia já não vivem. Passeiam, veem televisão, ou veem pessoas das mais diferentes regiões falar, inclusivamente estrangeiro também, não é? Nós hoje estamos todos sob uma pressão de uma imensa mistura dialectal. Nada de mais. O dialetal brasil é o resultado de uma grande mistura dialectal. E é disso que vamos falar hoje. Aqui há muitos anos atrás, hoje em dia ninguém me faria esta pergunta com certeza. Houve uma vez em Cacela,
uma palestra que alguém me perguntou: o dialeto algarvio é o árabe? Eu ia gritando as mãos à cabeça: árabe? Não, isto é português. Temos muitas palavras árabes, é verdade, por causa do bilinguismo que se viveu aqui durante a ocupação árabe. Mas o que nós falamos verdadeiramente é um dialeto secundário do galego ao português. Nós falamos, também não falamos, perguntam-me assim: nós falamos latim lusitano. Não, senhor. Não, senhor. Nós falamos galego ao português, porque da mesma maneira que os brasileiros falam a língua dos portugueses que foram para lá. E é por isso, por exemplo, que em São Paulo há localidades caboclas que dizem chão, chuva, à moda do Alto Minho e Trás-os-Montes. Porquê? Porque os colonos que foram para lá eram dessa região. Da mesma maneira que em São Miguel se ouve tio, se ouve, por exemplo, Lala, a Lala está cheinha, por exemplo, ou Mareia. Isto tem a ver com a origem regional dos colonos que foram para lá. No Minho diz-se muito Mareia, assim, com o ditomzinho Mareia. Ora bem, então o que vos queria dizer é que nós falamos mesmo é galego ao português. Nós falamos uma língua que teve origem no noroeste da Península Ibérica e que era falada em quase toda a Galiza, no parte ocidental das Astúrias e no entre Douro e Minho, já vos vou mostrar no mapa. E essa língua veio com os conquistadores que colonizaram estas terras e veio por aí abaixo. O que é que nós falávamos antes disso? Vão ficar surpreendidos. Nós antes disso falávamos uma língua românica que muita gente designou como moçárabe, mas que hoje está abandonado esse termo, porque moçárabe significa cristão submetido aos árabes. Mas abandonou-se essa designação de romance ou língua românica moçárabe, porque não eram só os cristãos submetidos aos árabes que falavam aquela língua latina. Eram também os berberes, e eram também os árabes, e eram também os hebreus. Toda a gente falava aquela língua. E muitas vezes as pessoas perguntam assim: como é que, tendo sido colonizados por galego ou portugueses, restou tão pouco do árabe aqui? Temos, 2.000 palavras em português, mas em todo o território árabes. Porquê é que não temos palavras berberes? Porque é que do berbere, e se vocês pensarem bem, quem veio por cá foram os mouros, isto é, os habitantes da província romana da Mauritânia, correspondente a Marrocos e a parte da Argélia. Porquê é que nós só de palavras berberes temos azinhaga e temos zambujo? Onde é que estão o resto das palavras berberes? O grosso da colonização foi feito por berberes. Foi feito pelos mouros, não foi feito pelos árabes. Porquê é que nós não temos palavras berberes? Muito simples. Porque os berberes foram uma província romana até um século antes de terem vindo para cá. E o que eles falavam, os berberes, tinham como língua materna o berbere, só que os dialetos berberes eram tão diferentes entre si que eles falavam em conjunto uma língua comum, uma língua românica que hoje chamamos uma língua afro-românica. Eles falavam um dialeto do latim, tal e qual como aqui se falava um dialeto do latim. Por isso é que a conquista também foi tão fácil. O pessoal aqui estava aborrecido com os visigodos, passava-se uma grande fome, na altura. Os senhores feudais viviam à grande e à francesa. O povo sofria o que sofria. Houve desentendimentos entre eles, entre os senhores feudais visigodos, entre os reizinhos, como eles chamavam na altura, e o conde Julião pediu ajuda aos berberes. Porquê é que eles se comunicavam tão bem? Falávamos todos dialetos do latim.
Toda a gente se compreendia nessa altura. E os dialetos do latim nessa altura eram muito parecidos. Daqui até à França, até à Itália. Toda a gente se entendia. E então, quando cá vieram, foi muito fácil. Todos falavam latim, nós também. Pronto. Daí haver tão poucas palavras berberes. E ao contrário do que muita gente pensa, a maioria deles eram cristãos. Eles tinham sido colonizados há muito pouco tempo pelos árabes. Depois, sim, com o grande desenvolvimento da civilização árabe, lá pelo século X, lembro-vos que eles entraram no início do século VIII, lá pelo século X começou a haver, digamos, uma importação em larga escala da cultura árabe. E aí sim, houve arabização. Mas, quando? Até o início do século XIII, toda a gente era bilingue. Mesmo aqui no Algarve. Toda a gente falava aquilo que eu chamo o romance andaluzi, porque não se pode chamar romance moçárabe, porque era falado por todas as populações do Al-Andalus, ricos e pobres. E falava-se árabe, e falava-se berber, e falava-se hebraico. E havia 3 línguas de cultura. Línguas de cultura são línguas que têm registro escrito. O romance andaluzi tinha como língua de cultura o latim. Os judeus tinham como língua de cultura o hebraico, religioso. E os árabes tinham como língua de cultura o árabe. Porque o que se falava aqui, o árabe que se falava aqui, o árabe andaluzi, também era uma mistura de dialetos. É aquilo que nós chamamos um dialeto secundário, que ocorre sempre que populações que residem num determinado sítio se deslocam e vão para outra terra. Geralmente essas populações têm proveniências regionais diferentes. E quando se encontram, o que é que acontece? Vocês já repararam, quando falamos uns com os outros, tentamos adaptar a nossa maneira de falar à pessoa com quem falamos. É ou não é verdade? Isto é um dos princípios universais da linguagem, que se chama acomodação linguística. Acomoda-te à maneira de falar do teu interlocutor para que ele perceba. Porque o princípio básico da comunicação é fazer-nos compreender. Senão não valia a pena falarmos uns com os outros. Não quer dizer fazermos com que o outro concorde com o que a gente diz. Não é nada disso. É fazermos entender. Tanto fazermos entender aquilo que dizemos, como aquilo que queremos dizer. Ora bem, então a acomodação linguística tem um papel muito importante quando se formam novas sociedades com populações deslocadas. Essas populações estão deslocadas, querem formar uma nova sociedade e a primeira coisa que fazem é, perante a mistura dialectal, e vocês, por exemplo, imaginem que vieram colonos, quando se conquistou o Algarve, vieram colonos, não só das regiões alentejanas, logo acima, como das Beiras, como também do Minho e como também da Galiza. E toda a gente se encontrou aqui e o primeiro princípio que rege esta grande mistura dialectal é escolher aquilo que é comum a todos. Se a maioria das pessoas usa a palavra travesseiro para designar aquela coisinha alcool suave onde encostamos a cabeça, escolhe-se travesseiro. Mas se a maioria das pessoas usa a palavra almofada, mesmo aqueles que dizem travesseiro escolhem almofada. Percebem? Travesseiro, por exemplo, é latim. Almofada é árabe. Isto verificou-se não só a nível dos dialetos em contacto, mas das próprias línguas em contacto. E às vezes não desperdiçamos a palavra que foi... As palavras nem todas são escolhidas. Travesseiro hoje o que é? É aquele mais comprido que ocupa a cabeceira toda da cama. Mantemos a palavra latina, demos-lhe um sentido diferente. E muitas vezes fazemos isso. Damos um sentido diferente. E há coisas muito engraçadas. Agora que vou falar nisto, deixem-me dizer-vos que o dialeto algarvio, de todos os modos de falar do nosso país, é o mais conservador. É aquele que está mais próximo do galego ao português.
Nós até temos expressões que os galegos ainda usam. Vou à da Joana. Os galegos têm isso. No resto do país não há. Vou à da Joana. Vou à da tia Nica. Os galegos têm. Não dou cortas às couves ou outra coisa qualquer. Com o sentido de não dar um particípio passado. Os galegos também têm. Nós estamos muito mais próximos dos galegos do que está a região central do país. Mas muito mais próximo. Porquê? Por uma razão simples. Porque ficámos isolados pela Serra Algarvia. Esqueceram-se muito de nós. Ficámos muito isolados, o Algarve ficou isolado desde a conquista. Primeiro houve a questão do conflito entre a posse, entre Castela e Portugal. E depois acabámos mesmo por ficar muito isolados. Toda a comunicação com outras regiões do reino se fazia ou pelo Guadiana ou por via marítima. O caminho de ferro é de finais do século XIX e as estradas também. Lembram-se disso? E nós ficámos por aí. Não há ninguém que descreva tão bem isto como o Manuel Teixeira Gomes, que foi Presidente da República, no seu Gente Singular, que é um conto extraordinário, em que há um administrativo que tem que vir do norte para aqui, e vir para aqui é uma descida aos infernos, porque isto é uma cultura completamente diferente. Nós não temos no Algarve talheres de peixe, não sei se já repararam. E há pessoas que vêm de Lisboa, daqui de Galícia, mas então não há talheres de peixe, ficam muito indignadas, não têm regras de etiqueta. Essas regras de etiqueta devem-se à proximidade da corte. Nós não digamos aqui corte. E nós continuamos a comer tradicionalmente com um garfinho, um alguidar com a nossa salada montanheira, panito e peixinho em cima. À moda tradicional. Toda a gente picando do mesmo sítio, como noutros pontos do país. Nós não tivemos aqui corte. Não é para nós um sinal de minoridade não termos talheres de peixe, como também não é para nós um sinal de minoridade falar como falamos. É a nossa identidade cultural. Trata-se da nossa raiz. Então vamos lá ver. Eu não tenho aqui um mapa da Galiza e do Ocidente das Astúrias, tenho só um mapa de Portugal, peço imensa desculpa, mas os programas com que trabalho limitam-se ao território político português e é o que eu disse que eu vou falar. Esta região que vocês veem aqui tracejada é a região original do galego-português, aquilo que se chama Galécia Magna, ou Galécia Maior. Esta é a região meridional. E como vocês veem, a região entre Minho e Douro, e depois até aqui a Aveiro, neste bocadinho, quase até ao Volga. Porquê? Por causa de Santa Maria da Feira, onde se localizavam os baluartes da defesa avançada dos reinos cristãos. Ora bem, então estão a ver, este bocadinho aqui, também é tracejado, falava-se aqui leonês. Porque quem veio colonizar isto foram uns mosteiros leoneses. O guadramilês, o mirandês e por aí fora, mas não são dialetos secundários, dialetos primários, neste caso são primários, do leonês. Não é português. Isto que está aqui é o único sítio do país onde não se falava português, falava-se leonês. E aqui falava-se galego-português. E em todo o restante território que está a branco, falavam-se outros dialetos do latim. Falavam-se outros dialetos do latim. Mas porquê é que foi o galego-português que se veio a consagrar como língua? Tanto galega como portuguesa. Porque foi dali que partiu a Reconquista. Foram eles que colonizaram. Porque é que na América Latina se fala português e se fala espanhol. Os colónios que foram para lá eram portugueses e espanhóis. Por isso, da mesma razão, se fala aqui galego-português. Ora bem, a conquista
não se fez todo ao mesmo tempo, como vocês está, cá está, a área da Galécia Magna, isto é a área original do galego ao português e a área original do leonês. A conquista não se fez toda ao mesmo tempo. Vê-se bem? Vê-se? A minha cabeça está a tapar? Não, o cursor é que não assinala bem. Quando diz esta é a zona do leonês, a gente não vê bem. Vocês não viram bem. É. Então está bem. Mas o resto vê-se tudo. Conseguem-se- Olha, agora vê-se bem. Agora sim. Mas eu é que não vejo o meu. Ora bem, a zona do leonês, deixa eu ver se eu consigo. Mas por acaso chegar aqui por vimos o cursor aí no. Exatamente. Estão a ver isto? Não, O cursor não se vê? não se vê. Não sei porquê, mas o cursor sai aí dessa zona. Olha, mas de vez em quando vemos. Agora estamos a ver. Agora estamos a ver o cursor. Mas Então eu estou aqui, não é se mais percebe. simples. Há aí É qualquer mais coisa. simples vir aqui, há qualquer coisa que eu quero Há dizer. qualquer coisa. Esta é a área original do galego ao português e aquela é a área original do leonês. Pois. Tudo o resto falava-se latim, porque foi tudo ocupado pelos romanos, mas eram dialetos do latim. Aqui, com certeza que era para baixo disto, era o latim lusitano que se falava. Pronto. Que era o latim da província romana da Lusitânia. Os romanos fizeram várias províncias, no que nos diz respeito aqui a Portugal. Uma delas foi a Galécia, de onde veio o galego ao português, e outra era a Lusitânia. Mas nós não falamos latim lusitano. Vocês sabem uma coisa engraçada, só agora aqui um excursozinho para explicar uma coisa. É engraçado que a província romana da Galécia tenha dado o seu nome à Galiza. Mas vocês sabem de onde é que eram os galegos, os galaici? De Penafiel e Amarante. Estão a ver? De Penafiel e Amarante. Vejam lá. Só que os povos galaicos eram povos terríveis. E os romanos levaram muito tempo, aquele foi o último reduto da Península Ibérica a ser conquistado. E o general romano que conseguiu conquistar aquilo, ganhou para ele próprio o título honorífico de galaico. E daí levou o nome até lá acima, àquela região. Porque os povos galaicos eram de Penafiel e Amarante, ali do Douro Litoral. E acabou por ser a Galiza que conservou o nome, por uma razão simples. Vocês lembram que o Dom Afonso Henriques não se entendeu muito bem com a mãe. Porque a mãe queria ser a nova rainha da Galiza. E por Galiza entendia também o condado portucalense. Só que os barões portucalenses já não estavam para pertencer ao reino da Galiza, queriam formar um reino próprio. Senão hoje seríamos todos Galiza. E o Afonso Henriques não fez a sua conquista só para o sul. Ele tentou afincadamente ficar com a Galiza, mas não conseguiu. Ainda conquistou várias partes da Galiza, mas depois teve de as ceder. Não conseguiu ficar com elas. Foi pena. Isto era tudo nosso. Foi pena. Ora bem, vocês sabem que o condado portucalense chegou a ir até Coimbra, mas Almanzor, que significou vitorioso, conseguiu fazer recuar a fronteira no ano 987, novamente até ao Douro. Onde está? O rato está aqui e está aí. Obrigadíssima. Então, Era mais fácil estivemos até ao século XI a viver acima do Douro e o Império e os muçulmanos a dominarem o restante território. Foi com Fernando Magno que se deu a conquista de Coimbra em 1064. E definitiva. E está aqui, isto é aquilo que se chama, agora já vem, isto é aquilo que se chama uma extrema historiográfica, isto é, uma fronteira traçada por historiadores, do território em 1064. Portanto, em 1064 chegámos até ali. No ano 1000, estávamos acima do Douro. Em 1135, com a construção do castelo de Leiria, já estávamos aqui. Vão ver? Em 1147, já tínhamos conquistado Santarém e Lisboa. Porque o Afonso Henriques também fez uma coisa muito feia.
que era pouco comum à época. Ele tinha que ter um reino para ser rei. E também se associou ao Geraldo Sem Pavor e fez uma coisa terrível, que era não cumprir as leis da guerra. Fazer a guerra à noite. E ninguém estava à espera disso. Daí as conquistas de Santarém e Lisboa também terem sido facilitadas, para além de terem tido a ajuda dos cruzados e de populações locais. Inclusivamente, diz-se que a conquista de Santarém foi facilitada pelos próprios cristãos que ainda lá viviam, que deram acesso aos conquistadores. Bom, em 1191 dá-se a fronteira volta à linha do Tejo e em 1249 finalmente chegamos cá abaixo a Faro. Nós somos o país da Europa com as fronteiras mais antigas, como toda a gente sabe, não é? Nesta ninguém nos ganha. Ora bem, como é que é isto? Pronto. Então vamos falar agora da formação de dialetos secundários. Já falei ainda há bocadinho isto. A formação de dialetos secundários recebe um nome em sociolinguística de koineização. Isto é uma palavra que vem do grego, que vem de koine, que significa língua comum. Porque quando da conquista dos territórios por Alexandre o Grande, formou-se em todo o Império uma língua comum, que era o resultado do contacto precisamente dos diferentes dialetos. E essa língua comum os gregos chamaram koine. Koine, em grego, significa língua comum. E o que nós vamos ter na formação destes dialetos secundários são pequenas línguas comuns a todos. Pequenas línguas comuns que foram formadas através da mistura dialectal. Os processos psicossociais que estão envolvidos nisto são estes: a acomodação comunicativa, a aquisição imperfeita de dialetos segundos, porque a partir de uma determinada idade burro velho não aprendemos. Vocês sempre ouviram esta expressão, porque nós adquirimos a linguagem até aos 12, 13 anos, depois acabou. É por isso que é muito difícil, por exemplo, fazer, por exemplo, se uma criança for surda, ela não vai conseguir adquirir a linguagem. E se só tratarem da surdez, só conseguirem pô-la a ouvir a partir dessa idade, não dá. Acabou. O cérebro já não está preparado biologicamente para o fazer. Temos uma fase da nossa vida em que o cérebro está preparado para o fazer, a partir daí não. E depois também a tal construção identitária em que as pessoas tentam fazer comunidades. E vocês reparem que estas comunidades são comunidades de colonos, e eu estou a pôr a tónica sempre nos colonos, porque as populações locais ou vão fugindo, ou quando ficam, são servos, que ou vão ser escravizados, que é o que acontecia na altura, e que não entram na construção destes dialetos, e que os vão adquirindo por bilinguismo aos poucos, até haver uma geração em que já não só há uma língua, em que já não falam as outras. Então, o que são os mecanismos linguísticos de mudança? Muito brevemente, são a mistura dialectal, vou-vos dar exemplos depois concretos, e por exemplo, o galego ao português é das línguas românicas a única que se caracteriza por não ter L's nem N's intervocálicos. Dou-vos já um exemplo. Mértola. Tem um L entre vogais, não tem? Sabem qual é o equivalente da região da Aveiro? Mértola. Não tem L. Tá? Almadna. Tem L entre vogais. Temos a palavra galega ou portuguesa correspondente. Almada. Vão ver? Portanto, como é que nós sabemos que falamos galego ou português? Porque não dizemos dolor, porque não dizemos mano, estão a ver? Porque não dizemos cane.
Dizemos cão, mão, à galego-portuguesa. Okay? E dizemos dor. Portanto, sabemos que falamos galego-português, porque o dialeto algarvio conservou algumas consoantes intervocálicas, mas são conservadorismos. O resto é galego-português. Se não temos L's nem N's intervocálicos, somos galego-portugueses. Já vamos ver que mesmo assim a gente ainda cá conserva. Outra característica do encontro de pessoas que falam diferentes dialetos é simplificarem-nos. E uma das... Aqui no Algarve, por exemplo, o galego-português é uma língua... não é um dialeto secundário do latim, é um dialeto primário do latim. É uma língua que sai diretamente do galaico e que vai evoluindo por transmissão geracional, de geração em geração, de geração em geração. E quando isso acontece, as línguas complexificam-se. Ao contrário dos casos em que há gente que fala de diferentes maneiras, as línguas simplificam-se. É por isso, por exemplo, que na norma padrão, que é uma mistura da língua escrita que vem diretamente do galego ao português, se diz, por exemplo, se eu fizer, ou seja, tem futuros do conjuntivo irregular, se nós aqui não temos. Nós aqui dizemos se eu fazer. Porquê? Porque o futuro do conjuntivo pode ter duas formas. Pode ser igual ao infinitivo flexionado, ou pode ser diferente. O diferente nós eliminamos. Não queremos saber. Se é muito complicado, vamos escolher as formas mais simples de falarmos. Tá? E como as nossas monotongações são todas simplificações, monotongos são muito complicados. O galego-português foi a única língua que conservou os ditongos. Para que é que a gente quer aqueles ditongos todos? Fizemos como fizeram os castelhanos. O castelhano também é um dialeto secundário. Eliminamos. O castelhano é resultado da mistura daquela gente toda que foi parar a Castela. Eliminamos ditongos. Muitas vezes o que nós fazemos, portanto, simplificações. O que é isto da realocação? A realocação é ou dar um novo significado a uma palavra, como o caso de travesseiro, que era almofada em latim, ou dar-lhe uma qualidade regional, como já vou explicar. Outro fenómeno muito engraçado de mudanças linguísticas que se dão é a interdialetalização. O que é isto? É construir formas que não existiam em nenhum dos dialetos em contacto. Estava-me aqui a tentar lembrar de uma coisa muito engraçada. Como é que é? Em inglês diz-se take away. Os escoceses dizem... Não é take... Eu vou inventar agora. Leave out. E a mistura disto deu origem a um take-out, por exemplo. Estão a ver? Entre populações intermédias ou regiões britânicas que não eram colonizadas, eram regiões pantanosas, como certas regiões do país de Gales, que foram colonizadas com escoceses, com ingleses, com irlandeses, e inventaram uma palavra que nem era take away, nem leave out, era take out. Estão a ver? Uma mistura mesmo. É aquilo que se chama um interdialectalismo. Vamos lá ver então. O que eu tenho aqui é a área original do galego ao português. Deixa ver se isto já dá. Já está cá? Já, ótimo. O galego ao português, vou-vos mostrar isto através do ditongo ou, do ditongo ei e do de. Nós dizemos que os fulanos do norte trocam o V pelo B, não trocam nada. Nunca tiveram Vs na vida. O V, o som V, é uma inovação nossa, não é deles. Eles nunca tiveram V. Os árabes também não tinham V. Tanto que diziam Shelves. Sim ou não? Para silvos, por exemplo. Ok. O V foi uma tentativa
de regularizar gramaticalmente todos os sons, todas as consoantes no português atual têm uma surda e uma sonora. Por exemplo, temos P, T, Q. São consoantes surdas. P, T, Q. Digam lá, façam um favor. P, T, Q. São consoantes oclusivas. A boca fecha-se para pronunciar isto. Há uma oclusão do ar. Mas uma é bilabial, P. A outra é dental, toca-se com a língua nos dentes. T, Q. A outra é volar, é com o véu palatino. Isto tem uma correspondente sonora. B, D, G. B, D, G. O som F não tinha correspondente sonora. No latim não havia. Não havia Vs no latim. Só havia Us. Tanto que a gente, quando vê um V, aquilo não é um V, é um U em latim. Então, para equilibrar, regularizar a gramática, inventámos o V. Vamos ver? Isto é uma inovação resultante da colonização. Portanto, o que nós temos aqui nesta primeira fase, é a monotongação do ditongo. Esta zona que está aqui mais clara, nesta zona toda aqui conquistada, deixou de se dizer ou, deixou de se dizer ouro, para se passar a dizer ouro, mas continua a dizer-se, olha, vamos lá ver, por exemplo, já vou, do norte, aqui dizia-se, já vou, já vou, e continuava-se a dizer leite. Aliás, nesta altura, leite. Este E final pronunciou-se primeiro E, leite, depois pronunciou-se I, leite, e depois pronunciou-se I, leite, e agora está em desaparecimento. Quando nós ouvimos os brasileiros a dizerem dente, com I e som de X, isto é uma evolução que também ocorreu em latim. E nós, quando fomos para o Brasil, o E final pronunciava-se como I. Aliás, no Brasil falam mal. Não falam. Falam como nós falávamos no século XVI, com algumas inovações particulares. Mas era assim que nós falávamos. Os brasileiros falam como nós falávamos no século XVI e depois tiveram umas inovações particulares. Nomeadamente uma inovação que foi palatalizar o G e o T seguidos de E ou de I. Gente. Mas isto também já é uma mudança que já ocorreu em latim. É impressionante. São aquilo que nós chamamos de derivas internas da língua, as tendências evolutivas da própria língua, que se vão repetindo ao longo de milénios, às vezes. Ora bom, esta zona aqui, já o som B passou a V. Aqui já se diz já vou, mas continua-se a dizer leite. Quando chega cá abaixo, já se diz já vou e leite. Não é? Isto é por camadas, reparem. Porque o engraçado destas migrações é que houve sempre migrações da Galiza e do Minho. Mas também houve migrações das regiões imediatamente anteriores. E por uma razão simples, a maioria deles eram servos da gleba que fugiam das terras. O servo da gleba era muito próximo de um escravo. Não podia sair do sítio e pertencia ao senhor. Pertencia às terras do senhor. Não podia sair dali. E o senhor tinha direito a tudo, até à primeira noite das núpcias. Isso era uma coisa que era assim, o senhor usava-se de tudo. E eles viviam na maior das misérias. E era terrível ir-se para a guerra. Mas muita gente fugiu para ir para a guerra. Para regiões fronteiriças. E foram eles que formaram os concelhos, as comunidades concelhias, em que havia igualdade de todos os vizinhos, isto é, de todos os habitantes do concelho. Claro que essa igualdade desapareceu rapidamente. É sempre assim, o homem é assim, terrível. Para poderem sair da miséria em que viviam. Preferiam afrontar as guerras e conseguir ter algo seu. E foram descendo cá abaixo, como vocês estão a ver, toda esta região aqui
a sul do Tejo já é como no dialeto algarvio. Agora vamos ver questões particulares do dialeto algarvio. Monotongações. Nós não temos o ditongo ei, agora temos porque estamos muito influenciados, está-se a dar uma mistura dialectal tremenda outra vez. Já isto está-se a perder. E é por isso que é importante que a gente não se esqueça das nossas raízes. Já há muito pouca gente a monotongar, há muito pouca gente a dizer fogueira, conher, azeite, comer pá. Há muito pouca gente. E se eu falar mal algarvio, não se esqueçam que eu não sou algarvia. Eu nunca falarei bem algarvio na minha vida. Estão a ver? Não se esqueçam disso. Porque a única modalidade que eu falo corretamente é aquela que eu adquiri. Também o ditongo ai e o ditongo oi, antes do S final, se monotongaram. Aqui dizia-se até há bem pouco tempo, em vez de taipais, taipás, em vez de mais, más, em vez de pardais, pardás, e em vez de depois, dispôs. Até há bem pouco tempo. Reparem numa coisa, aqui, isto eu depois de ter bocado já vos vou falar de outros aspectos dialetais que estão aqui. Isto é muito engraçado. Recebe o nome pomposo de metatse. Metatse é uma troca de lugar, ou 5 da semivogal palatal pós-tórica. Vocês vejam a palavra raiva em português. A palavra raiva em português veio do latim rabia. Vão ver? Rábia. Aquele izinho foi chamado para a sílaba tónica. Porque nós, enquanto em latim clássico, era muito engraçado, o latim clássico era como os cantos gregorianos. A sílaba tónica que não era pronunciada com mais ar, mais força. Como quando nós dizemos Zé! Desculpa lá. Vem jantar! Qual é a sílaba que a gente pronuncia com mais força? A tónica. No latim clássico não era assim, não era Zé! Vem jantar! Era Zé! Vem jantar! Falava-se assim. Vamos ver? Era uma... por frequência, sons mais altos, sons mais baixos. O latim vulgar, chamado assim porque era aquele que era falado vulgarmente de todas as pessoas, é uma mistura de diferentes dialetos latinos também. E isto simplificou-se. Passou a pronunciar-se a sílaba tónica com mais força. Mais força, o que é que isso quer dizer? Gasta-se mais ar. Logo, se houver mais vogais na sílaba a seguir, eles são atraídos para a sílaba tónica ou perdem-se. É por isso... Se puderem compartilhar e com à vontade. Se tiverem alguma coisa a colocar, pá, levantem o braço e falam na vossa vez, para já agora deixem acabar, se fazem favor. Força. Mas se quiserem, interrompam a qualquer momento. A coisa mais engraçada disto é que a forma como nós dizemos duisa em vez de dúzia, negócio, não se diria negócio, mas negócio, ambulança, miséria, ou miséria, isto era assim no português medieval. Isto veio com os colonos e é galego ao português, é português medieval. É que a gente esquece de uma coisa. A dinastia Davis, quando tomou o poder no século XV, o que é que ela fez? O que é que ela fez? Finais do século XIV, não é? A crise de 1300 e tal, e depois a dinastia Davis, sobretudo com o Dom Duarte. Eles abandonaram o galego ao português como língua padrão, língua de escrita, e a dinastia Davis construiu uma nova língua padrão, baseada nos dialetos do Sul e, claro, na escrita galego-portuguesa. Vão ver? E a língua padrão portuguesa hoje não é o galego-português, é o português que vem dessa época. E as línguas padrões são feitas conscientemente pelas elites. Eles é que escolhem como é que se diz, como é que se escreve. E vão aperfeiçoando isso ao longo dos anos. Porquê? Porque tem que ser uma língua funcional, a que toda a gente possa aceder, tem que ser igual para todos. Temos que poder ir a uma gramática e dizer isto é assim para todos. Temos que ir a um dicionário e dizer isto é assim para todos. Portanto, isto que está aqui é português medieval, é galego-português.
Porque português propriamente dito, antes da língua escrita do século XV, são todos estes dialetos secundários. Porque nesta altura, a língua padrão ainda era o galego ou o português. Depois temos alterações no vocalismo tónico. O português caracteriza-se e herdou isto do galego ao português por ter um sistema de 7 vogais. A, E, I, O e U. 7 vogais. São os vogais que nós temos no português padrão, que são exatamente as 7 vogais no latim vulgar. O galego ao português era muito conservador, mas nós, com a mistura dialetal, mudámos isto tudo. O E passou a E, em vez de dizermos mesa, e vocês vão dizer assim, isto é a maneira como se fala no Barlavento Algarvio. Mas falou-se em todo o Algarve. Há resquícios disto em todo o lado. Eu tenho, por exemplo, conheço gente ali em São Brás de Alportel que não diz cabeça, diz cabeça, por exemplo. Que não diz afilhado, diz afilhado, por exemplo. Há bocadinhos disto em todo o Algarve. O Barlavento Algarvio, ali numa zona circunscrita, conservou este sistema todo. Foi uma alteração em cadeia do vocalismo tónico, devida também às ordens militares francesas. Trouxeram o tu e a bilha. E isso alterou tudo. Ao aproximarem o U do I, levaram a que o I passasse a um som próximo do E. Em vez de dizerem peixe frito, dizem peixe frito, peixe frito. E eu tenho aqui exemplos. O E passou a E, mesa passou a mesa. O E diz-se com a boca mais aberta. Em vez de dizer E, digam E abrindo a boca. Cá está. Vão ver? Estão simples como isto é uma questão de articulação. I está cá em cima. Agora vamos mais abaixo. E agora ao contrário. A. Vamos recuar um bocadinho a língua para dizer A. O passou o O passou o U e o U passou o I. Então, em vez de dizermos mesa, dizemos mesa. Em vez de dizermos pé, dizemos pé. Em vez de dizermos afilhado, dizemos afilhado. Em vez de dizermos argolas, dizemos argolas. Em vez de dizermos enxofre, dizemos enxofre. E em vez de dizermos mula, dizemos milha. Sabem que a maioria dos colonos, os colonos não podemos falar de colonização nos Açores porque não havia lá ninguém. Do povoamento açoriano foi feito com algarvios do Barlavento. Estão lá nas variações. Da identificação. Um era de lá, outro era de não sei onde, outro era de não sei onde. Daí eles falarem assim. Tenho aqui, este é engraçadíssimo, estes mapas que eu vou apresentar agora são da Clarinda de Azevedo Maia, que em 1975 fez um estudo sobre os falares do Algarve. A propósito, a terminologia falares do Algarve já não se usa, era da escola Coimbrã. Hoje, genericamente, usamos falar para o modo de falar de uma localidade. O falar de Olhão. Dialeto para o modo de falar de uma região. Está bem? Isto a propósito, ok? Então, vocês vão ver que têm aqui, nestas bolinhas, nestes círculos simples, isto que nós temos aqui é, em vez de dizer manhã e amanhã, diz-se manhão e amanhão. Isto é uma característica autominhota e galega. No Alto Minho, ainda se diz então até amanhã. E na Galiza também. Vão ver? Ficou. Nós queremos saber quais são as nossas origens, estão aqui. As nossas origens estão aqui. Mas também dizemos manhã, também dizemos manhã e também dizemos manhã e amanhã. Porquê tanta variedade de maneiras de dizer? Precisamente por causa da tal mistura dialectal. Acabam por se conservar diferentes formas de dizer o mesmo. Precisamente por causa disso. Uma outra coisa muito engraçada que nós temos, e cá está um fenómeno de simplificação linguística, e hoje o português, se é tão difícil de ser compreendido pelos estrangeiros,
deve à colonização galego-portuguesa, porque nós simplificámos o sistema de vogais. Reparem na diferença entre telefone, que vogal é que nós temos aqui? Uma, ó, telefone. Temos mais nenhuma. E reparem no português do Brasil, se no século XVI houvesse, era telefone, se diria. Se no século XVI houvesse telefones, nós diríamos telefone, tal e qual como os brasileiros hoje. E os estrangeiros têm imensa dificuldade em aprender o português europeu, porque os do Sul simplificaram tanto o sistema vocálico que acabaram com as vogais átonas. Acabaram com elas. Aqui ali desapareceu a zenheira, a filhote, ses, menterosa. Aqui ali desapareceu. Da mesma maneira, os os finais desapareceram, mas também isto já existia em latim. Existia no latim da Península Ibérica toda. Este desaparecimento do ó final não só existia em latim, como também existia em árabe. Porque os árabes não tinham palavras masculinas terminadas no som u ou o. Não tinham. De maneira que aqui, quando se dizem assim, estás a falar mal, qual copo, qual faro, qual vizinho, qual serviço. No século IX falava-se assim, desculpem lá. Isto faz parte de nós mesmos. E cá está. No português clássico, quando fomos para o Brasil, nós dizíamos leite, azeite e verde. E continuamos a dizer no Algarve. Leite, azeite e verde. Este afinal, pronunciava-se como I. Aqui temos um fenómeno de mistura dialectal que foi aceite e ficou no dialetal da vila, porque eram palavras muito usadas. Da mesma maneira que em Alcotim se diz vassoura, para vassoura. Isto é puramente neutro, vassoura. Cristalizou a palavra. É que também nós dizemos, nós temos várias maneiras de dizer. A palavra padrão é romanceira. A palavra galego-portuguesa, com queda, é romeira. E a palavra do romance andaluzi é romaneira. Temos três maneiras de dizer. Romeira é galego-português. Romanzeira é português padrão. Acrescentaram a romã o prefixo zeira. E temos aqui o latim cá de baixo, romaneira. Também dizemos canito, caçanal, solo, calada, com a conservação dos N's e L's intervocálicos, mas só em palavras específicas. E temos também uma coisa que era característica do latim aqui da zona e de Espanha também, que era a palatalização de dois L's. Maçanila, maçanila, deu origem a maçanelha. E reparem, alcantarilha é um híbrido. Alcântara significa em árabe a ponte. Alcantarilha significa a pontezinha. É um sufixo diminutivo. A pontezinha. Muito curioso, quando a gente pensa, os árabes vieram cá, deram cabo disto tudo. Não, senhora. São Brás de Alportel. É um topónimo secundário que vem de Alportel. E São Brás foi edificado em tempo árabe com o nome de Xandarás. Porque naquela altura o S pronunciava-se assim aqui também. Xandarás. E reparem que durante o tempo árabe, quando o século XI, Ossónba deixa de ser Ossónba e passa a ser Ossónba, deixou de ser Ossónba, depois passou a Santa Maria de Ossónba e uma determinada altura passou a Santa Maria Harun, de acordo com o nome do governador da cidade, do príncipe. Quando os portugueses chegaram cá, disseram adeus ao Santa Maria e ficou só o Faro. Faron e depois Faro. Porque durante toda a época árabe isto foi conhecido como Santa Maria Harun. Havia liberdade da religião. Isto foi mesmo uma civilização extraordinária, sabe, durante aquela época. Uma mistura populacional que se, claro, dentro dos limites, que se aceitava, que partilhava. E pronto, claro que havia sempre aqueles que se convertiam ao islamismo, também, para não pagar impostos, por exemplo, para terem cargos de poder, que eram os chamados muladis, os
conversos. Isso houve muitos. A propósito, o Hardun era um converso. Engraçado, né? Não era árabe. Aliás, árabes aqui houve muito poucos. De acordo com os meus estudos de toponímia, que é uma das coisas a que me dedico, árabes do Iémen, houve um colonato em Silves. O resto, todos estes nomes, Benafundão, Benagil, Bela Curral, porque Ben e Bena significam filho, filhos de, e que teve a variante Bela também, com Bela Curral. Geralmente o que vem a seguir é um nome berber ou árabe, mas eram tribos berberes. Eram, digamos, propriedades rurais de berberes. Quase todas elas. Tudo o que tem Ben ou Bela ou Bena eram propriedades rurais de berberes. Não eram de árabes. Colonato árabe houve em Silves. Muito grande. Então, plurais femininos em EEs, que nós dizemos as escades. Isto existia em latim. Nas Astúrias ainda se diz as escades. E existia no latim da Península Ibérica. Cá está uma tal mistura dialectal. Em galego ou português não havia plurais femininos em ES, mas ficaram com os de cá. Plurais em ans e em ons. Nós temos as terminações nasais em galego ou português são muito interessantes, porque havia palavras latinas em ane, anu, ane e one. Que tinham como plurais anos, anes e ones. Daí vem, por exemplo, anes, cães, canes, cães, primeiro e depois cães, leones, leões, depois leões, e manos, mãos, com o tal desaparecimento do N intervocálico. Mas isto era na linguagem culta, porque no Minho também se dizia cães, leões, leões, e quando e ainda se diz em galego, quando os galegos e o pessoal do norte veio para cá, dizia cães, mães, cordões e melões. E o que é mais engraçado é que o ons, que na linguagem padrão é ons, conservou-se em todo o Algarve. Em 1975, o círculozinho ainda é... O círculozinho é ons, a estrelinha é ons. Quando há um círculo e uma estrelinha, quer dizer que se pode dizer das duas maneiras, mas estão a ver? A estrelinha é ons. Vejam como estava generalizado por todo o território. Toda a gente dizia melões, trevões. Se estiverem cansados, digam. Isto também é uma simplificação linguística. Nós dizemos eu almocei, eu amei, mas dizemos eu li, eu parti. Então, se nós temos três conjugações, uma que faz a primeira pessoa do pretérito perfeito em ei, e outras duas que fazem em i, vamos lá regularizar isto gramaticalmente. Isto é uma regularização gramatical. Passa tudo aí. Eu almeci, eu casei, eu desci, eu pré-curi e eu achei. Para ficar igual em todas as conjugações. É uma simplificação. E foram as pessoas que vieram para cá colonizar isto que decidiram que era assim. Também estas terminações, em vez de chegaram, ficaram, muitas delas ainda se encontram no Minho e na Galiza. Eles chegaram, diz-se no Minho. Eles ficaram, diz-se no Porto. Ainda. Isto já é uma inovação cá de baixo. Eles chegarem, eles comerem. Já é uma inovação cá de baixo. Estão a ver esta misturada dialectal toda é que deu origem ao dialeto algarvio, que não é um mal falar. Não, senhora. É uma identidade cultural muito própria, com muitos séculos. E uma norma consiste naquilo que tradicionalmente se diz e que é consagrado socialmente. Portanto, se isto foi consagrado
há séculos, por diferentes gerações, não pode ser um mal falar. Isto que está aqui, os dois primeiros, são português medieval. Português medieval tinha particípios passados fortes e fracos, isto é, irregulares e irregulares. Cinto, cintado. Corto, cortado. Repeso, arrependido. Vamos ver? E nós escolhemos os fortes. E continuamos com eles. Ele ficou com tudo à ponte, em vez de apontado. Já está repeso, já está arrependido. A lenha foi corta, em vez de cortada. E o mais engraçado é que, no português clássico, muitos destes particípios passados fortes desapareceram e tornaram-se em substantivos ou adjetivos. Vinho tinto. O cinto. Em vez de tintado ou cintado. Estão a ver? Mudaram a classificação gramatical. Estes de verbais, que são nomes que vêm diretamente de verbos, também eram comuns na Idade Média. Em vez de eles andam na brinca, ou na guerreia, dei-lhe uma pisa, dei-lhe uma sova, anda na pida, anda a pedir, por aí fora. Agora, estes diminutivos em ito, nito e inho são muito engraçados. Porque, como vos disse, o galego ao português perdeu o N intervocálico. Os N's intervocálicos estão todos aqui. Canito, manita, peronito, anolinho, mas também dizemos anolinho e animalinho, no Algarve. Estes sufixos geralmente não são sufixos originais, com N intervocálico original, são o sufixo nito mesmo, porque eles ouviam tanto nito, nito, nita, nita, que juntaram a can, juntaram o sufixo nito. Estão a ver? E por aí fora. Por exemplo, canito e manita pode ser perfeitamente vindo diretamente no romance andaluzí. Cané mais ito dá canito. Mano mais ita dá manita. Mas Peru era Peru. Não era Peru, era Peru. Peru é Peru. Peru mais nito. E depois, claro, temos os sufixos galego-portugueses em inho. Porque o sufixo diminutivo por excelência aqui era o sufixo elo, ela, e ito, ita. Eram por excelência. São Brás de Alportel. Vão ver? Alportel, al, o, portozinho. Portelo, porta, portela. Vão ver? Porto, portelo. Temos também aqui outras características medievais, que é a perifrástica gerundiva, que os brasileiros ainda usam e os galegos também. E que nós levámos para o Brasil no século XVI. A perifrástica infinitiva, estou a ceifar, estou a caiar ou andei a caiar, é recente. Nós dizíamos, andamos ceifando, andamos caiando, na época medieval. Daí do estava ceifando, andi caiando. Curiosamente, o galego-português é a única língua românica que tem um infinitivo flexionado. Não tem só o morrer, tem eu morrer, tu morreres, ele morrer, nós morrermos, vós morrermos, eles morrerem. E nós fizemos uma coisa muito engraçada. Inventámos um gerúndio flexionado também. Eu vindo, tu vindes, ele vindo. Estão a ver? E por aí fora. Isto foi uma vez. Então, se há um infinitivo flexionado, porque é que não há de haver um gerúndio flexionado? E inventámos um gerúndio flexionado. Isto é do século XIII no máximo. Estão a ver? Quando eu vindo, em tu comendes. E o emprego do verbo dar com o sentido de conseguir, poder, seguido de particípio passado, que é como vos digo, ainda se usa. Fiquei espantadíssima quando vou a um congresso galego e começo a ouvir dizer não dou feito, não dou isto, não dou aquilo, com sentido não consigo. Não dou dito, já di as amêndoas descascadas, já consegui. Isto ainda é galego, como a da minha avó, a avó da minha avó também. Acabar? Estou cansados, ficamos por aqui.
Isto são só conservadorismos lexicais moçárabes e galego-portugueses. Fiquem sabendo que abondo é galego-português e que vem diretamente do latim abundé, no advérbio de modo. Daí que vem abundante. Pronto. Ficamos por aqui, com certeza que já estão cansados. Se quiserem intervir, dizer alguma coisa, façam um favor. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito obrigada pela vossa paciência.